Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Hoje vamos para mais um vídeo. Vamos iniciar o ano de 2022 desejando a todos muita saúde, muita paz, muito amor e muita consciência. Vamos utilizar a nossa consciência e assim vamos conhecendo melhor a nós mesmos, não é isso? No vídeo de hoje vamos abordar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que precisa o espírito para se salvar? Ou seja, para não cometer um pecado ou pecados. Para ilustrar o que precisamos, vamos conversar sobre a parábola do bom samaritano. Porém, antes, vamos nos lembrar de algumas passagens do Novo Testamento. Uma dessas passagens do Novo Testamento nos mostra: então, um doutor da lei pergunta para Jesus: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna, ou seja, para ser salvo? Respondeu Jesus: o que está escrito na lei? O doutor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei, querendo parecer que era um homem justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, conta uma história, que é a parábola do bom samaritano. E diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de ferimentos e foram embora, deixando o sujeito quase morto. Aconteceu que em seguida vinha passando um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho. Viu o homem caído e passou adiante. Logo em seguida, um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado o homem caído, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava aquele homem caído, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, colocou óleo e vinho nas suas feridas e depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou do homem. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era a moeda da época, e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais eu te pagarei quando regressar. Essa parábola nos mostra que fora da caridade não há salvação. Dando continuidade à conversa, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual dessas 3 pessoas te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com o caído lá, o homem que caiu. Jesus diz: então vai e faze o mesmo. Isso está em Lucas 10, 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele aponta essas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados.
Praticai o bem, sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que ele próprio foi exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe a claridade claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura ou alegoria. A grande parte dos homens com os quais Jesus falava era incapaz de compreender as questões puramente espirituais. Tinha então Jesus de apresentar imagens materiais chocantes e próprias para impressioná-los. Para melhor aprenderem o que dizia, Jesus tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes da época, quanto à forma, reservando sempre ao futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o homem mau, o homem equivocado. Na parábola do samaritano, fica bem explícito que Jesus usa a figura, o personagem do samaritano, que era um homem herético, considerado herético. Já os outros que passaram por ali e ignoraram o homem caído, eram crentes de alguma forma, mas não tinham amor no coração, não praticavam a caridade. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única condição. Se outras condições houvessem a serem preenchidas, Jesus as teria considerado. Desde que Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, é que a caridade implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. Agora vamos para outra passagem do Novo Testamento. Diz: mas os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi conversar uma questão com Jesus para tentá-lo, e disse: mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus 22, 34 a 40. Caridade e humildade é o caminho único da salvação. Egoísmo e orgulho, por outro lado, é o caminho certo para a perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes e precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, como eu disse, se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima:
A máxima é: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, fora da caridade não há salvação. E o fato de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, porém se rejubila com a verdade. E tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a melhor delas, a de maior excelência, é a caridade. Paulo, de tal modo, compreendeu essa grande verdade que disse: quando eu mesmo tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Como já vimos, dentro dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a de maior excelência é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade, inclusive, acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais ainda. Define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. A máxima, fora da caridade não há salvação, apresenta um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Já o dogma que existe fora da igreja não há salvação se estrutura não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Está longe de unir os filhos de Deus. Ao contrário, separa-os. A máxima, fora da caridade não há salvação, também consagra o princípio da igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros, independentemente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada. Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa máxima eles viverão em paz. E lá no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante de Deus. Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem divina.
Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando essa máxima como regra, sendo por isso o reflexo do mais puro do cristianismo. Levando essa máxima por guia, o homem nunca se transviará do seu caminho. Bom é investigar o sentido profundo dessa máxima e suas consequências e descobrir por nós mesmos todas as aplicações inerentes a isso. Submetamos todas as nossas ações ao governo da caridade e a consciência nos responderá positivamente. Não só ela evitará que pratiquemos o mal, como também fará que pratiquemos o bem, porque uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa, em ação. Para fazer o bem, importante sempre se torna a ação da vontade. Para não praticar o mal, basta, na maioria das vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradeçamos a Deus por haver permitido que pudéssemos usufruir da luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem essa luz serão salvos. O fato é que essa luz, ajudando-nos a compreender os ensinamentos do Cristo, ela nos faz melhores cristãos. Somos todos cristãos. Necessário é que nos esforcemos para que todas as pessoas, observando-nos, sejam induzidas a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa, dado que todas as pessoas que praticam a caridade são discípulos de Jesus, estão procurando seguir o caminho mostrado por Jesus. Isso sem importar ou sem prejuízo da religião a que pertençam. Qualquer religião que siga os ensinamentos de Jesus, todas as pessoas aí são cristãos. Hoje vamos encerrar o nosso vídeo repetindo uma reflexão do vídeo passado. É um pensamento muito importante, que é o seguinte: estamos iniciando o ano de 2022. O que significa para nós estarmos no ano de 2022? Significa que passamos a contar os anos a partir de um grande evento. E esse evento foi a passagem de Jesus Cristo pelo planeta Terra. A vida de Jesus Cristo, com os seus ensinamentos, seus feitos e predições, nos deixaram um maravilhoso legado que precisamos estudar, compreender e praticar, principalmente praticar, diariamente em nossas vidas. Dessa forma, conscientemente e inconscientemente, honramos esse grande evento, essa passagem de Jesus na Terra, e damos valor real à vida de Jesus, que veio entre nós nos ensinar os comportamentos, as práticas, as obras que estão de acordo com as leis de Deus. Essas leis, as leis de Deus, estão gravadas em nossa consciência e, por isso, nossa consciência é a nossa guardiã. Obrigado pela sua presença aqui comigo. Me ajude a difundir, a divulgar a doutrina espírita. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Passe adiante nas suas redes sociais e vamos divulgar essa doutrina cristã. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.